Um detetive na Nova York dos anos 50 solucionando crimes que envolvem ódio, paixão e violência. São os ingredientes clássicos para uma linguagem de cinema noir. Mas a diferença é que aqui os protagonistas são todos animais e a estética lembra muito uma animação da Disney. Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje vamos falar sobre Blacksad, HQ escrita pelo Juan Dias Canales e desenhada pelo Guarnido. Essa HQ me chamou muita atenção na minha adolescência. Um dia eu tava na Livraria Cultura com um amigo meu e ele me mostrou essa HQ que ele conhecia. E era uma edição importada em francês e eu achei muito fascinante, assim, que embora eu não conseguisse entender nada, né, nenhuma palavra, a arte era muito bonita e a expressividade dos personagens era muito impressionante, né, então eu achei muito incrível. E aí, muitos anos depois, na exposição de quadrinhos no MIS, eu vi o Blacksad, eu lembrei desse personagem, dessa HQ que eu tinha visto, e fui atrás, e eu vi que a editora SESI SP, ela publicou o Blacksad aqui no Brasil, todas as que já foram lançadas, e aí eu fui atrás pra ler. Os autores, o Juan Dias Canales e o Guarnido, são espanhóis. Eles se conheceram em meados dos anos 90 num estúdio de animação em Madrid e iniciaram essa parceria para concretizar esse projeto, que é o Blacksad, que a primeira edição ficou pronta 7 anos depois, foi lançada em 2000, que é o Em Algum Lugar em Meio às Sombras. Essa HQ é publicada pela Dargaud Comics, que é uma das maiores editoras de quadrinhos da Europa. E o principal mercado de Blacksad, ele é francês, né? As HQs elas lançavam primeiro em francês e cerca de um mês depois em espanhol. São HQs super premiadas, assim, eles já receberam diversos prêmios Eisner, receberam prêmio em Angoulême também. E quanto ao lançamento dessas HQs, eu brinco que gostar de Blacksad me parece tipo gostar de Sherlock, o seriado da BBC, assim. É super legal, é incrível, mas demora muito pra lançar. Tipo, o primeiro, o Em Algum Lugar Entre as Sombras, lançou em 2002. O Arctic Nation, que é o segundo, lançou em 2003. O terceiro em 2005, o quarto em 2010 e o quinto é de 2014. Ou seja, sempre tem uma espécie de hiato de cerca de 5 anos entre uma edição e outra. E tem quem reclame de esperar um ano para ver uma temporada de Desaventureiros. As histórias seguem meio modelo de linguagem de cinema noir, né? Existe essa narração em primeira pessoa do detetive o tempo inteiro. O contexto ele é estadunidense dos anos 50. Tem sempre um grande mistério a ser resolvido, né? Muitas vezes esse mistério envolve pessoalmente o detetive. Nessa ideia do cinema noir, uma coisa que eu realmente recomendo é que existe uma playlist no Spotify de jazz noir. Eu super recomendo que vocês coloquem essa playlist pra tocar enquanto leem Blacksad, porque faz todo sentido e dá super uma ambientação que ela já tá ali presente no modo como os personagens são desenhados e tudo mais, mas esse fundo musical realmente dá uma costurada e colocam você naquele ambiente no ar. Há aqui, porém, o uso de personagens antropomorfizados, né? São animais com corpos de seres humanos. E é muito legal porque a escolha de qual animal vai ser cada personagem reflete muito na personalidade desses personagens, né? A partir da personalidade deles, eles escolhem um animal que casa muito bem. Então você tem um detetive super sagaz, que é representado por um gato preto. Grande parte dos policiais são representadas por cachorros. Personagens mais ardilosos são lagartos. Tem um repórter bem espertinho, que é uma raposa. E tem até uma homenagem que eles fazem ao Art Spiegelman do Maus, que tem um momento em que aparece representado o Hitler, né? E ele é um gato. E aí isso faz clara alusão aos gatos nazistas de Maus. O traço do Guarnido lembra muito as animações da Disney, né? Ele chegou a ser animador da Disney, ele trabalhou em algumas animações do estúdio e tudo mais, e o traço dele lembra muito as animações clássicas, assim, então, principalmente as que usavam animais, né? Como, por exemplo, Robin Hood. Tem até o personagem, o Weakley, que é um amigo do Blacksad, que é um repórter, que ele é uma raposa e ele lembra muito Robin Hood em muitos momentos. É super curioso, porque enquanto eu lia, eu conseguia quase ouvir a voz dos personagens, assim, você consegue meio que associar as vozes que comumente eram usadas, né, os dubladores que eram escolhidos para aqueles personagens nas animações da Disney. Então, como os personagens são muito expressivos e lembram muito esses personagens clássicos, é quase como se você conseguisse ouvir as vozes deles também. As histórias das HQs são independentes, elas têm início, meio e fim, e é muito interessante porque não existe uma ordem de leitura, assim, dá pra ler meio que fora de ordem, a partir das histórias que te chamarem mais atenção. Até os personagens, eles não se repetem muito, né, geralmente você tem o Blacksad e toda uma série de personagens em torno dele, mas que a cada revista se renova. Então é até legal quando reaparece um personagem de outra história, né, alguém familiar dentro desse universo, principalmente quando é alguém que você pessoalmente gosta.
Nesse vídeo eu vou focar nas 3 primeiras HQs do Black Sad, que já tem muita coisa pra falar. Em breve eu lanço um falando sobre o Inferno Silêncio e o Amarillo, que são as 2 últimas. No Em Algum Lugar Entre as Sombras acontece o assassinato de um antigo amor do Black Sad. E aí ele vai investigar esse assassinato, descobrir o que aconteceu, né? Quem matou essa antiga amante dele, que era uma atriz. E a história se desenvolve a partir daí. É muito legal que eles usam muitas metáforas visuais também, né, nessas HQs do Black Sad. E aí é muito bonito, assim, quando ele tá relembrando esse antigo amor dele com essa atriz. É muito legal porque fica meio que povoado por rosas tudo, né? Ele entrega uma rosa pra ela e aí aparecem desenhadas várias rosas, etc. E quando mostra o fim desse antigo amor, né, desse relacionamento, aparece dá um close na câmera, assim, numa rosa morta, né? Como representando essa relação que se desgastou completamente, que não foi nutrida. Já aparece sinalizada nessa HQ, né, não é o foco, mas já aparece meio que de pano de fundo um pouco das tensões raciais que existem entre os animais, né, entre esses grupos, que são metáforas muito evidentes do nosso mundo, né, das tensões raciais que existem no nosso mundo. Tem uma cena, por exemplo, em que um rato entra num bar que só tem lagartos, e os lagartos olham bem feio pra ele e falam que seres com pelos não são bem-vindos ali. Isso é muito interessante porque já sinaliza uma tensão racial existente, né, uma discriminação racial, e é legal porque ela vem em outro elemento físico, né, ela não vem pelo tom da pele, ela vem pela presença ou não de pelos. Em Arctic Nation a coisa fica um pouco mais séria, fica bem mais evidente essa questão porque o pano de fundo são as tensões raciais dos Estados Unidos nos anos 50. Então a gente vê personagens negros enforcados na rua, associações radicais ganhando força, né? Associações que pensam num branqueamento da raça, numa pureza da raça, também ganhando bastante força, né? Elas aparecem nessa HQ. E eu acho muito interessante porque aqui é mostrada também a reação a tudo isso, né? Então as personagens negras, elas não são só vitimizadas, mostra-se também a reação delas a toda essa violência que elas sofrem. Então tem um grupo também que aparece que faz uma alusão aos Panteras Negras. O que é algo que traz muita riqueza e complexidade para esse discurso que a HQ de alguma forma vai construindo. Nessa história, uma professora contrata o Black Sad para investigar o desaparecimento de uma aluna, de uma criança, e é muito complexo porque a mãe dessa criança não parece muito preocupada em saber onde que a filha tá, e isso intriga muito a professora, intriga muito o Black Sad, e aí eles vão meio que tentar decifrar esse enigma. Nessa HQ aparece pela primeira vez o Weekly, que é esse personagem incrível que eu adoro, que é um jornalista, Raposa, que é um parceiro, assim, meio que um braço direito do Black Sad, né? Ele vai reaparecendo depois, fazendo algumas participações em outras histórias. Na terceira história, que é o Alma Vermelha, a gente vê como pano de fundo a Guerra Fria e a verdadeira caça às bruxas, que foi a perseguição aos comunistas na época e a disputa por tecnologia armamentista. O Alma Vermelha começa com Black Sad trabalhando como guarda-costas de um apostador milionário em Las Vegas. Ele estava meio sem dinheiro, com a moral meio baixa, e acabou aceitando esse trabalho. E aí ele descobre que um antigo professor dele da universidade está na cidade dando uma palestra sobre os benefícios da energia atômica. Aí ele vai visitar esse professor e acaba se envolvendo numa trama que envolve muitos assassinatos e espionagem. Uma coisa que me chama muita atenção nas histórias do Black Sad é que esses personagens que têm a pelagem escura, né, que representam meio que a raça negra, eles têm bastante protagonismo nessas histórias, e eu acho isso muito legal mesmo. Vamos começar então com o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas parado na mesma página, apaixonado por uma arte sublime. As artes em aquarela do Guarnido são muito maravilhosas. Os personagens eles têm expressões faciais muito marcantes, eles são muito expressivos. O design de cada personagem é muito instigante, é muito interessante ficar olhando como ele desenha, como ele representa esses personagens. É muito interessante porque como é um formato europeu, né, as páginas elas são maiores, então eles têm bastante espaço para desenvolver essa narrativa gráfica. E aí é como se quase cada página fosse um assunto diferente, né? Cada 2 páginas que você abre são um assunto diferente da história, quase como se você, ao virar a página, fosse um corte para outro lugar, né? Isso não acontece sempre, mas acontece em muitos momentos, isso é muito legal. O modo como eles dispõem os quadrinhos também vai mudando e é muito interessante. E tem, assim, artes de página inteira que são incríveis, como essa aqui, por exemplo, que é realmente muito incrível. Uma coisa muito legal que acontece também é que nesses layouts que eles desenham, eles acabam criando uma certa geometria. Então você pode ver, por exemplo, aqui, né, nessa página, você tem esse personagem olhando para esse,
que já cria uma linha de tensão meio que diagonal, né? Porque ele vai jogar essa bola, né? Acertar essa bola. E aí você cria uma linha que vem pra cá, onde você tem esse personagem olhando pro lado, né? E aí, então é como se ele vai te levando na sequência de leitura. Aí ele olha pra cá, pra esse pacote que já tá deslocado pra baixo, que te puxa pra cá, e aí esses personagens, eles estão olhando um pro outro, criando outra linha diagonal invisível, né, que vem pra cá, onde você tem esse personagem que olha pro lado, né, e aí você vem pra este quadro aqui, e aí que tem essa corrida dele, outra linha que vai pra baixo, puxa pra baixo, e você tem a linha final que aponta pra cá pra você virar a página. Então, tipo, é muito legal mesmo isso que eles criam. As páginas também são muito ricas em detalhes, né? Então eles desenham com muito cuidado os coadjuvantes, né? Os figurantes das histórias. Então dá até pra você encontrar meio que mini historinhas no fundo, assim, né? De personagens interagindo entre si, etc. O que enriquece esse contexto no qual a história se passa. Seguindo para o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar essa história, vai uma nota 7 de 10. No total, até agora, são 5 graphic novels que são bem rapidinhas de ler. Eu mesmo li em um fim de semana todas. E pelo que a gente vê, demora bastante para lançar uma nova, né? E elas têm um formato, né? Tem um número certo de páginas, elas são bem curtinhas mesmo de ler. Então acho que vai esse 7. Vamos ao risco de fandom, risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts desse universo. Vai uma nota 10 de 10. Existem muitas fanfics de Black Sad, é um universo muito rico para ser redesenhado e reinventado. E como demora bastante para lançar uma HQ nova, nada mais justo do que ter muitas fanfics pra gente ler enquanto isso. Agora, no segundo semestre, vai lançar um jogo de PS4 do Black Sad, né, com uma aventura novíssima, uma história nova, e que parece que vai ser bem legal, tô bem curioso pra ver. Então já temos aí mais uma adaptação em outra mídia dessa história maravilhosa que é Black Sad. Quanto ao risco de esmagamento, o risco da realidade representada aqui te esmagar profundamente, vai uma nota 7 de 10. Essa HQ ela dá um bom aperto sempre que é discutida raça, discutida intolerância, essas questões. Mas como são HQs muito curtas, elas não se aprofundam nessas questões, né? Elas são meio que esboçadas, mas não são realmente exploradas de uma forma extremamente complexa. Então é uma HQ que ela vai te dando aqueles apertinhos, vai te dando aquela angustiazinha, mas ela não tem um esmagamento profundo, ela vai te sacudindo aos poucos. Indo para o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, vai uma nota 9 de 10. Os roteiros são bem objetivos e, na minha opinião, até despretensiosos em muitos níveis. São crimes relativamente simples e tranquilos de entender quando o Black Sad vai elucidando os fatos e as coisas que ele descobre. E eles respeitam bastante a linguagem noir, então eu acho que são roteiros que fazem bastante jus a essa linguagem, a essa estética. Uma coisa que eu acho muito legal também são as guardas, né, da HQ, que elas servem quase como uma cena pós-crédito. Então não tem muito uma constância, em algumas eu fiquei meio confuso, mas aparece bastante, assim, né. Então, por exemplo, sempre que você acaba uma história, você tem, né, você vira a guarda mesmo da HQ, que é como se fosse uma cena pós-crédito, né, de alguma questão que foi abordada. No Alma Vermelha também tem, né? Então é super divertido, assim, olhar essas guardas e ver essa ceninha pós-crédito. E pra fechar, o risco pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler. Vai uma nota 10 de 10. Black Sad é um grande clássico, a arte é viciante, a leitura é muito rápida, ela vai te puxando, você vai querendo cada vez mais saber o que está acontecendo, então você realmente mergulha nessas histórias. E eu realmente gosto muito de indicar para as pessoas Black Sad, poder falar que na aparência é uma animação clássica da Disney, mas que na verdade é um thriller noir violento no conteúdo. Leiam Black Sad porque vale muito a pena. E não se esqueçam que semana que vem estreia a segunda temporada de Desaventureiros, a nossa websérie. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.